Boa noite, igreja. Que o Senhor continue nos abençoando nessa noite de hoje, como Ele já vem fazendo. E antes de começar mesmo, a mensagem, precisa ser feito uma coisa aqui em primeiro lugar, Colocar aqui a mensagem nas mãos do Pai. E segundo, antes disso, salientar como o Senhor, Ele direciona as coisas, porque o culto vem certinho já anunciando boa parte do que eu vou precisar argumentar. Obrigado. Boa parte do que eu vou colocar como argumentação de forma prática, então isso facilita muito o que eu preciso fazer. Oremos. Meu Pai, boa noite, Senhor. Venho colocar aqui na Tua dependência e, meu Pai, venho clamar a Ti que eu venha ser só o canal e canal do Teu Santo Espírito, Senhor. Que eu venho colocar diante de Ti, no Teu trono de graça, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema, o reino de Jesus não é nesse mundo. A passagem está em Mateus, capítulo 26, versículos 48 a 54. O pessoal vai ter, projetado, mas o pessoal que tiver a Bíblia é bom que a mantenha aberta, já tem esse costume de manusear, até porque não é sempre que a gente vai ter uma projeção ao nosso dispor no dia a dia. E, amados, assim diz a palavra de Deus. Dá um tempinho para o pessoal poder achar. Achou? Amém? Tranquilo? Todo mundo? Ótimo. Então, vou começar a ler aqui e vou pegar a versão que está ali na projeção. Leamos juntos. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, amados, o que, antes de colocar o raciocínio dessa noite, vamos fazer um exercício de imaginação, o que eu acredito que nesse caso não seja tão difícil. Eu peguei uma passagem um pouco mais longa para poder mostrar a cena de forma completa. Como a nossa cultura tem as peças de Páscoa, mesmo que, por exemplo, seja você aqui presente, você na internet, que você não faça parte de uma igreja evangélica, você já viu, companhias de teatro encenarem em praça pública, auto de Páscoa, peças de Páscoa, e tem sempre essa cena de Judas traindo Jesus aqui. Então, vamos pensar primeiro na cena. Aí, depois que botar a cena, aí eu vou trazer o que eu quero refletir, porque é um ponto particular nisso, mas que faz toda a diferença. Aqui faz parte dos acontecimentos que, vamos dizer assim, rolaram, numa maneira mais adolescente de falar, no Getsemane. E essa cena, esse momento do Getsemane, você tem Jesus orando, pedindo ao Pai que, se possível fosse, lhe passasse aquele cálice, o cálice sendo ele pagar os nossos pecados na cruz.
mas ao mesmo tempo que ele pede que, se possível, fosse passado dele aquilo, ele também fala no mesmo versículo, né, no versículo 39 de Mateus 26, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. No relato de Lucas dessa cena, em Lucas 22, 44, ele chega a colocar que Jesus, nessa ocasião, suou sangue. Tamanha foi a luta interna e a ansiedade que ele precisou lidar nesse momento. Então, aqui a cena é logo depois disso. Acaba de passar esse momento, acaba esse momento de oração, Jesus se levanta, vem Judas, no momento da traição, ele é preso e, naquele momento, vem o que o relato de João coloca como sendo Pedro, vem defender Jesus, decepa a orelha do que a mesma passagem de João diz que era Malco o nome, e Jesus vem, faz o milagre, cura, e aí vem, dentro de toda essa cena, onde eu quero me ater, que são as falas de Jesus. As 3 frases que ele colocou aqui. Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Esse é o ponto que eu quero raciocinar hoje. Por quê? Porque a conclusão a partir dessa fala de Jesus não tem como ser outra a não ser de que o reino de Jesus não é nesse mundo. Não tem como ir de outra forma. E dessa maneira, ao pensarmos na primeira frase, na questão de guardar a espada, e o curioso, né, até que eu coloquei antes de orar, de como o próprio culto, Deus vem falando ao longo do culto, o texto de Introito colocou muito bem, quando Pilatos pergunta a Jesus, dizem que você é rei, se eu fosse rei dos judeus, então os judeus não me deixariam ser preso. Então, assim, amados, primeira coisa que dá para extrair daqui, e sim, é um princípio bíblico, é que não é por meio da força que o reino de Deus é colocado aqui na terra. Jesus não fez presente o reino de Deus aqui por meio da violência. Bruno, mas estudiosos colocam que não dá para falar tão assim nessa passagem. Tudo bem, então o que você me diz do Sermão do Monte, que fala para dar outra face? Se te pedem o manto, tu também dá túnica. É o mesmo princípio, amados. Jesus, ele não proclama o reino de Deus por meio da violência. Então, a partir daí, não dá para compactuar como cristão com posições em que são violentas. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Há algum tempo, agora já faz alguns anos, né? Que teve uma ocorrência policial, disputa, né, não é de milícia, né, seria de tráfico, né, de facções, isso, obrigado, fugiu a palavra. Na disputa de facções na Ilha do Governador, na época eu estava fazendo mestrado lá na UFRJ, e uma facção que tomou, o pessoal depredou tudo quanto era terreiro, eu colocando, é Jesus, tal, tiro para o alto. Vamos lá. O reino de Deus está sendo proclamado por meio dessa ação? Não. O reino de Cristo não se proclama por meio da violência.
E não me entendam mal, eu não estou colocando aqui, por exemplo, o policial. É óbvio que ele vai ter que fazer uso da violência, porque ele é o instrumento de imposição do Estado. Eu não estou falando aqui de alguém que está em missão no exército no meio de uma guerra. Não estou falando disso. O princípio primeiro que fica aqui, quando Jesus manda guardar a espada, é que a violência não pode ser o padrão do cristão. Do momento que a violência passa a ser o padrão do cristão, não tem Cristo aí. Tem alguma coisa errada. E para demonstrar como não é simplesmente um pensamento do Bruno, olha, isso aí é muito lindo, mas vida real a coisa é diferente. Vamos lá, vou dar um exemplo histórico aqui. Nós temos Jesus que se entregou, porque o que a gente está lendo nessa passagem é Jesus se entregando para a via crucis, se entregando para sofrer morte de cruz, no nosso lugar. Ser menos de 2 séculos mais tarde, tá? Quando você estuda a história judaica, teve um nome bem importante, chamado Simão Bar Kokhba, ou Kokhba, né? Depende da linha de pronúncia, que significa filho da estrela. Esse Bar seria filho. E, amados, ele foi um líder judeu que conseguiu tirar Roma de Jerusalém, na força. Tirou mesmo, instrumento militar, matou lá o pessoal, tal. Jerusalém é nossa, fechou, Israel, uhul. Só que tem problema. Não durou 1 ano. Todos foram exterminados. E sabe o que aconteceu logo depois? O judeu não era mais legalizado em Roma. Daí vem de não existir mais nem província de Israel, coisa que só foi ter em 1947, depois da Segunda Guerra. Se isso, por meio da história, não te demonstra que o reino de Deus não é feito por meio da violência, porque Deus não poupou nem o povo com a promessa especial que foi Israel, aí a gente precisa parar, precisa orar, porque é princípio bíblico, amado. Tá? E, depois disso, né, tem um segundo ponto aqui, que, vamos notar, Jesus coloca que, como assim? Se não fosse assim, né, se não for dessa forma, se não me entregar, como se cumpriria o que foi colocado para mim? A partir dessa fala de Jesus, né, e principalmente a partir do momento que Jesus corta Pedro na sua ação, a gente tem muito exposto por meio da ação de Jesus que os princípios do reino de Deus não têm obrigação de se encaixar com os nossos, não. Os princípios de Deus vêm primeiro. A gente que se ajuste. Nossa, Bruno, parece duro. Amado, meu tom de voz está tranquilo, mas não dá para eu falar de outra forma. Porque se eu falar de outra forma, eu estou sendo mentiroso. Então, vamos pensar o seguinte. O reino de Deus não é desse mundo. Se não é desse mundo, esses princípios também não são. Os princípios que regem o reino de Deus, o reino de Jesus, não são os princípios que regem aqui. Não é à toa que na Bíblia você acha lá que o mundo jaz no maligno. Na carta, se eu não estou enganado, de 1 João. Então, amado, vamos pensar juntos aqui. O mundo jaz no maligno. O reino de Deus não é desse mundo. Agora, guarda isso um instante e vamos voltar à cena.
voltando à cena, vamos focar nossa atenção em Pedro. E vamos pensar se, pegando a lógica humana, vamos fazer uma suspensão nesse momento. Vamos deixar de lado o que Jesus colocou e vamos ficar só com o pensamento humano. Opa, cai não, filho. Isso. Então, assim, vamos ficar só com o pensamento humano. Pedro estava errado em levantar a espada? Sem colocar o princípio de Deus aqui em voga, tá bom? Vamos lá. É autodefesa. Ele está lá para defender o seu Senhor. E Jesus é o Senhor. Se você aceitou a Jesus Cristo, Ele é meu, Ele é seu Senhor. E assim, estão indo fazer uma injustiça, uma prisão, né, que não tem base, por um julgamento de cartas marcadas, que foi aquele julgamento de Jesus, fazendo tudo errado. Me diz, vamos pensar só pela lógica humana por um momento. Se fosse eu ou você no lugar de Pedro, a gente não pegaria espada também, não? Amados, provavelmente a maioria de nós pegaríamos. E o pior, pela lógica humana, estaremos certos. Entende, então, a grandiosidade de Jesus chegar e cortar a atitude de Pedro, inclusive anular o resultado da sua ação, porque ele foi lá. Óbvio, a intenção dele era matar o servo. Mas o camarada é zelote, não é do exército, o outro lá já é treinado, foi surpresa, mas pegou a orelha. Jesus vai lá, recupera a orelha de Malco e anula aquela ação, tanto que isso não é levado em conta no julgamento. Amado, se isso não te demonstra que o princípio de Deus está acima do nosso, não sei mais o que demonstra. Meu querido, e isso, como é um princípio, deve extrapolar. Por quê? Para que serve a Bíblia, amados? Bíblia não é livro de ciência, ciência é outra coisa. Bíblia não é relato jornalístico é outra coisa. Bíblia é o instrumento pelo qual Deus se revela a nós, é o instrumento pelo qual a gente recebe a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, no fim das contas, o objetivo da Bíblia é transformar vidas. E como vidas são transformadas? Através de princípios. Meus queridos, aqueles apóstolos, ao longo do ministério de Jesus, eles tiveram seus princípios mudados. E isso é um milagre vindo de Deus. Meus queridos, se você que diz que aceitou a Jesus e você coloca qualquer ideologia, amado, seja ideologia da mais conservadora possível até a mais liberal possível, tá? Jesus Cristo está acima. Não tem como ser diferente. Porque, se assim não for, nossos ideais, no mínimo, estarão no mesmo patamar dos princípios de Deus. E como a gente vê nessa passagem, não. Porque aqui é a execução do princípio. Então, a partir disso, olha alguns erros que a gente observa a igreja cometendo. E quando eu falo igreja, corpo místico de Cristo, coletiva, não estou falando igreja local X, igreja local Y. Mas estou falando nós que somos salvos no nosso dia a dia, a gente comete erros. E dois desses erros muito típicos que se veem por aí, é um deles
querer sujeitar os princípios de Deus aos nossos. É querer chegar, como ouvi na pesquisa aqui para fazer a mensagem, muitos pensadores desesperados em tentar anular a fala de Cristo do guardar a espada. Ao mesmo tempo que se você viu, né, principalmente ano passado aí, gente falando de atualizar a Bíblia, amados, assim, vai atualizar a Bíblia? Atualiza, só faz um favor. Ponha os princípios de Deus como norteadores. Sabe qual vai ser o resultado? Vai chegar na mesma coisa. Porque se o Espírito Santo conduzir, tu pode fazer o processo quantas vezes quiser. O resultado vai ser o mesmo. O princípio de Deus não se negocia. Nem negocia para a sociologia, nem negocia para uma linha, mas também não se negocia para outro. Quantos de nós, no nosso processo diário, acabamos por ser idólatras de nossos líderes? Sejam religiosos, sejam políticos, sejam inclusive da nossa casa. Amados, está errado também. Quando você faz isso, tu põe a ideologia acima do princípio do reino de Deus. E você se esquece que o reino de Deus não é nesse mundo. Então, vamos lá. A partir disso, se nós nos propomos em ser imitadores de Cristo, aí a Bíblia toma a beleza que ela precisa ter. Aí a Bíblia passa a ser a nossa regra de fé e conduta, nossa régua, nossa norma de fé e prática. Por quê? Porque é a partir daqui que você extrai todos os princípios. Aí, se a interpretação é A, é B, C ou D, linha filosófica, linha teológica, amado, isso vai tudo para o ralo. Por quê? Porque aí a Bíblia vai entrar com o que interessa, a transformação de vidas. Seja a minha, seja a sua, seja a de quem está do seu lado. E, meus queridos, o terceiro ponto aqui a colocar é em cima do como então poderia acontecer o que está escrito se Jesus fizesse diferente. Meus amados, vamos lá. Quando Jesus fala o que ele falou, você só tem 3 alternativas. Ou ele é alguém com problema mental e está delirando, ou ele está blefando, é um mentiroso. Mas agora, se ele está falando a verdade, que seria a terceira alternativa, também tem consequências. Porque vamos pensar assim, possibilidade 1 e 2, que eu coloquei, alguém delirando ou alguém mentindo, essa é a concepção de quem olha para a Bíblia e acha que isso é criação de homem, que isso é balela, que o que está sendo falado aqui é uma imposição social, que religião é ópio do povo, ou coisas do gênero. E assim, meus caros, se essa for a concepção da pessoa, aí orar para o Espírito Santo para poder convencer do pecado, da justiça e do juízo, que aí não tem como, só o Espírito Santo para poder vir e mudar. Mas agora, amados, eu sei, você sabe, seja aqui presente, seja aí na internet, ele não estava mentindo. Ele não é um maluco que está delirando. Tanto ele tinha controle que ele morreu, morte de cruz, e ressuscitou. Venceu a morte. Por mim e por você.
Então vamos pensar nisso. Amado, Jesus não é mentiroso. Amados, Ele é Senhor e Salvador absoluto. Então vamos pensar aqui. Se o Senhor Jesus falou a verdade nessa passagem, isso vai ter consequências. Primeira, Ele tem controle de tudo, inclusive do céu e das suas criaturas. Amados, como o Cizinho falou muito bem aqui no momento de louvor, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. É o mesmo que, como o Cizinho falou naquela hora, agiu na vida dele quando ele tinha 15 anos. É o mesmo que agiu na minha vida em 2010, me fazendo ver que não adianta eu querer ter o controle da minha vida. É o mesmo que age na vida de tantos outros, é o mesmo que age na vida dos personagens bíblicos, é o mesmo que agiu com Davi, é o mesmo que agiu com Salomão, é o mesmo que agiu com os apóstolos, é o mesmo que agiu com Paulo. Amados, é o mesmo que age comigo e que também quer agir com você, porque, meu querido, Ele não fez isso à toa, Ele se entregou à morte, morte de cruz. Vamos fazer um segundo exercício de imaginação aqui. Vamos supor, Ele não falou que se quisesse pediria mais de 12 legiões de anjos? Ok. E se Jesus tivesse feito isso? Vamos pensar nas consequências? Primeira coisa, teria como a tropa romana ganhar? Eu acho que está óbvio que não. Tranquilo? Todo mundo? Momento professor, olha só. Mas assim, é importante isso. Vem comigo. Meu querido, primeiro, se ele fizesse como ele supôs, ele vai lá e ganha um reino físico. Ele vira rei de um país. Aí entra a concepção que até os apóstolos, né, os discípulos, estavam lá brigando para quem vai ser maior no reino dos céus. Então, tipo, quem vai ser o ministro, quem vai sentar à direita e tal. A concepção vai ser essa. Porque se ele implantou o reino físico, ele seria o rei daquela localização. Vamos supor que ele pegaria de acordo ali com a palavra de Deus, que tem os limites do país de Israel. Ok, pegou ali, Israel virou um estado, ninguém consegue ganhar, está lá independente até hoje. Amigo, o que seria de nós? Alguém aqui nasceu na terra de Israel? Acho que não, provavelmente não. Se tiver, deve ser um ou outro, provavelmente na internet, que sempre tem a gente fala com muitas pessoas dessa forma. Amado, se você não fosse nascido da terra, você não estaria salvo. Amado, quando Jesus foi e se deixou, porque quando Jesus faz isso, o que vem logo depois? É a via crucis, é a via dolorosa, é humilhação, é traição, é espancamento, é coroa de espinho, é morte de cruz, que é a pior possível. É uma morte que, só para você ter uma ideia, você não pode espantar bicho. Muitos eram os casos de bicho vir comer o olho das pessoas. Sim, esse nível, pesado. Muitas das vezes as pessoas, caso durassem, morriam asfixiadas por causa do próprio peso. Mas muitas das vezes elas morriam antes por causa das aves de rapina que estavam comendo a carne viva. E você não tinha como espantar. Era uma visão de horror. E Jesus se submeteu àquilo. Por quê? Como bem falou Paulo depois do louvor ali, amado, ele escolheu a humilhação a si próprio. Por quê?
porque isso era o que era o que você merecia, não, merece. Isso é o que nos cabe. Vou dar um exemplo, até uma piadinha que o pessoal fazia antigamente, até nas igrejas, que tinha... restitui, quero de volta o que é o meu. Peraí, você é cristão e está cantando isso? Você quer de volta o que é teu? Toma condenação. Por quê? O que é nosso? Condenação, amado. Se Jesus não vai na cruz, o que resta para nós é inferno. Pode parecer pesado, mas não tem como falar de outra forma. E aqui entra o apelo. Se tem alguém aqui, eu sou membro de igreja, não sei quanto, não interessa. Amado, se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e por consequência Salvador, amado, por favor, para ontem, aceita. Porque isso que Jesus fez, e essa questão do reino, ele não fez a tomada de poder pelo físico. Ele fez a tomada de poder pela morte de cruz. Quando Jesus Cristo na cruz deu a vida dele por mim, por você, ali ele estava vencendo a morte. E amado, a única coisa que cabe a nós é aceitar o que nos é dado de graça. Eu, você, todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Não adianta fazer boas ações. Não tem essa de penitência, não tem essa de karma, não tem essa de vir outra vida, não tem essa de nenhuma outra forma. Só tem um jeito de se pagar a dívida, é aceitar quem já a pagou por você. É aceitar quem já fez isso. E amado, do momento que você faz isso, independente da sua história, independente da sua visão política, independente dos seus ideais, independente de quem é você, o Espírito Santo é selado na sua vida. E amados, aí entra uma coisa que eu até estava comentando na classe de doutrina hoje de manhã, sobre os princípios batistas. Meus queridos, quando a gente fala Jesus Cristo Salvador único absoluto, isso explica porque a gente não tem uma segunda-feira da libertação, por exemplo. Porque, amados, todo culto é culto de libertação, porque o nome de Jesus liberta. Todo culto é culto da vitória, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, é proclamada a vitória sobre o pecado. Amados, essa vitória não é desse mundo. Óbvio, ela vai se refletir no mundo terreno, porque pessoas melhores vai gerar um local melhor. Mas, amados, não achem que por meio de ideologias políticas, força, militarismo, qualquer uma dessas formas humanas tem como o reino de Deus se estabelecer na terra, porque não tem, porque o reino não é desse mundo. Meus amados, com essa palavra, eu venho colocar só mais uma coisa. Você na internet e também você aqui presente, se for do teu desejo,
Eu falo porque eu fui aceitar Jesus como Senhor com 25 anos, eu fui batizado aos 8. Então, amado, você querendo aceitar esse sacrifício, você que entendeu que o reino de Jesus não é desse mundo, que quer tomar posse dessa vitória sobre o pecado, não ache que você pode pirlim-pim-pim e tudo vai ser lindo, maravilhoso, não. Tu vai cair muito ainda. Mas agora, uma coisa, o Espírito Santo está com você dia após dia. Amados, na transmissão tem o contato para você que está da internet quiser, né, expor a sua decisão. Você que está aqui presente, eu sou um pouco da linha do pastor Valdemiro, eu não costumo ficar fazendo apelos ou coisas assim, porque, ao meu entender, quem convence é o Espírito Santo. E esse é um trabalho que pode envolver emocional, mas não é só isso. Isso vai continuar quando você chegar à sua casa, isso vai continuar, isso é um processo. Amado, não deixe de aceitar, e aceitando, entre em contato com os líderes da igreja, tá? Pastor Valdemir, pastor Vondrasek de missões, pastor Hélio com a parte de adolescente, pastor Anderson com a parte de jovens. Amados, pastor Gilberto esteve aqui no momento de oração. Deixe claro a sua decisão para que a igreja possa te encaminhar no que é servir a Jesus, porque, apesar de ser um prazer enorme e uma sensação de liberdade imensa, é para caminhar junto. Então, não ache que é para você ficar sozinho nessa. Meus amados, diante disso, venho colocar agora em oração, né? Pedir que o Senhor esteja com cada um. E com isso eu fecho a minha palavra. Oremos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor realmente se fez presente aqui. Muito obrigado, Pai, porque apesar de mim, a coisa fluiu. Meu Senhor, muito obrigado por cada vida, muito obrigado por cada um, Pai, que o Senhor disponibilizou a ouvir da Tua palavra. Agora que o Teu Santo Espírito seja com cada um, trabalhando, convencendo do pecado, convencendo da justiça e convencendo do juízo. Que, meu Senhor, vidas possam ser salvas, para a honra e glória do nome de Jesus. No nome de quem eu oro. Amém.